Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Quero compartilhar com você, neste momento, uma porção da Palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, versos de 12 a 14, e refletirmos aqui no tema Como Superar o Passado. Filipenses 3, de 12 a 14, nós lemos: Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Na linguagem de hoje diz: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isto. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. É interessante esta palavra de Paulo, que nos leva então a meditar aqui, a refletir nesse tema, como superar o passado. Porque Paulo nos mostra que ele não estava preocupado com aquilo que ficou para trás. Ele não estava preocupado em olhar para trás e pensar, poxa, mas eu preciso fazer. Não, o que passou, passou. E Paulo chama a nossa atenção para aquilo que está por vir, e não por aquilo que passou. Porque se pararmos para pensar no nosso passado, nós não vamos alcançar nada. Porque quer seja bom ou ruim o que passou, como diz o verbo, já passou, é passado. Nós precisamos olhar para o futuro, precisamos olhar para frente. E às vezes ficamos parados, nos detendo, nos preocupando, nos martirizando com aquilo que já passou. Onde, em muitos momentos, não alcançamos a resposta que queríamos ou a solução que desejávamos, mas precisamos olhar para o futuro. Porque se no passado nós não alcançamos, nós precisamos estar trabalhando o presente para que o futuro seja melhor. E é isso que Paulo chama a nossa atenção quando ele diz: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito. Mas é algo que ele buscava dia após dia, alcançar aquilo que ele almejava. Ele traz aqui, continuando, mas continua a correr para a conquista do prêmio, que parece que já foi conquistado por Cristo Jesus. Ele diz: olha, eu não penso que já consegui. Ou seja, Paulo mostra que o objetivo dele aqui não era permanecer, ficar parado, mas continuar lutando, batalhando para alcançar aquilo que ele estava buscando. Não parado, não travado, não estacionado, pensando na coisa que já passou, mas buscando, lutando, batalhando e, acima de tudo, confiando em Deus para aquilo que estava por vir. Agora, a pergunta: como então superar o passado? Talvez você esteja pensando aí: pastor, mas como eu vou superar então o passado? Poxa vida, mas o passado já foi. Você não deve ficar se martirizando por aquilo que já passou. Porque com certeza você já sofreu, e se você ficar olhando para trás se martirizando, você vai sofrer novamente sem necessidade. É sofrer duas vezes. E para que sofrer duas vezes se você pode olhar para o futuro e ter um futuro muito melhor? Um futuro onde Deus venha continuar abençoando a sua vida e você ser uma nova pessoa em Cristo Jesus?
Mas algumas pessoas pensam, bom, eu posso superar o meu passado, quem sabe conversando com o meu pastor, quem sabe obtendo um conselho profissional, quem sabe dedicando tempo em oração. Talvez seja esta a solução, ou uma das soluções, mas talvez isso tudo não resolva. Porque existem muitas pessoas que têm buscado conselho com o pastor, e eu posso dizer isso de experiência, mas pessoas que ainda continuam voltadas ao passado, vivendo o passado. Há muitas pessoas que têm buscado conselhos com pessoas profissionais na área, mas assim mesmo continuam se martirizando, pensando naquilo que passou. Não param para observar, para batalhar, para lutar, para aquilo que está por vir. Há outras que dedicam tempo à oração, mas com certeza têm pedido de forma errônea, porque ao invés de pedir para que o Senhor tire da sua mente, do seu coração, aquele envolvimento com as coisas passadas, não, eles querem ver a solução, mas não querem esquecer do passado e olhar para o alvo principal da nossa vida, que é Cristo Jesus. E então nós podemos ver aqui pelo menos 3 exemplos daquilo que Paulo nos mostra, nos ensina, de como podemos superar o passado. Então, o primeiro ponto que nós precisamos pensar aqui, que para superar o passado, você deve esquecer o passado. Você não pode ficar preso ao passado, vivendo o passado, porque se você fica vivendo o passado, preso no passado, com certeza tem algo no seu passado que você ainda não colocou diante de Deus, buscando o perdão dele. E isso com certeza tem martirizado a sua vida. E você precisa ter uma vida transformada. E essa transformação só será operada pelo Espírito Santo de Deus no momento que você reconhecer o seu erro, o seu pecado no passado e pedir perdão para Deus, para que você possa viver então uma nova vida e não ficar preso ao passado. Há pessoas que vivem presas no passado dessa forma. Então é necessário você esquecer o passado. Para que você possa superar o passado, é necessário esquecê-lo e viver uma nova vida. O que significa então esquecer o passado? Significa que você não pode deixar que um espírito de amargura, uma atitude ruim, um culpar outros consuma aí a sua vida. Mas você deve fazer o que o apóstolo Paulo diz aqui em Filipenses 3,13. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante. Ou seja, aquelas que estão à sua frente. É para elas que você deve olhar, é para elas que você deve caminhar, é nessa direção que você precisa seguir e não ficar travando, parado com as coisas que ficaram para trás. Você precisa viver. E viver no passado, viver do passado, não vai te trazer, com certeza, em muitos momentos não vai te trazer benefícios. Mas vai te trazer amargura, sofrimento. Talvez você, buscando viver o passado, você vai voltar para culpar pessoas, porque do seu coração não houve perdão. Porque a sua vida não foi uma vida ainda alcançada e transformada pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ser uma pessoa que vai ter um espírito amargurado, porque você está preso no passado. Ao passo que o Senhor oferece para você um futuro muito melhor. Então não permita que essas coisas que tenham acontecido em sua vida continuem a ter o domínio, o controle sobre a sua vida, sobre o seu ser. Esqueça o passado e faça como Paulo aqui no verso 13. Esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar então para aquilo que está adiante, para o alvo, que o alvo principal é Cristo Jesus. Mas há uma segunda lição que nós aprendemos aqui, nesta carta de Paulo, de que para superar o passado, além de você precisar esquecer o passado, deixar o passado, é preciso que você prossiga, vá em frente com fé. O que significa então prosseguir com fé? Significa que a palavra de Deus e o Espírito Santo precisam moldar a sua vida, transformar a sua vida. Fazer
com que você seja uma nova pessoa. 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, ou seja, já se foram. Eis que tudo se fez novo, ou seja, novidade, é mudança, é transformação, é uma vida nova. E o próprio verso 13 aqui de Filipenses 3 diz, e avançando para as coisas que estão adiante, ou seja, é necessário esquecer as coisas que ficaram para trás. É necessário que você ame a palavra de Deus, que você deixe com que o Espírito Santo de Deus possa mudar, transformar a sua vida e levar, conduzir você a prosseguir com fé, superando o passado e buscando o alvo principal. Há um dito que quem vive de passado é museu. E às vezes nós queremos viver do passado como se fôssemos aí um acúmulo de coisas passadas, guardadas, acumuladas. Para quê? O museu, as pessoas vão lá ver coisas passadas para relembrar do passado. Você quer aguardar na sua vida coisas passadas para relembrar por quê? Para sofrer? Então, supere o passado. Esqueça-se dele. Prossiga com vontade, com vigor, com fé, dirigido, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu faço quando me lembro do passado? Eu paro para me lembrar do passado, de como eu era, daquilo que Deus pôde fazer em minha vida, transformar a minha vida, para que eu pudesse chegar no que sou hoje. E peço ao Senhor que continue a trabalhar a minha vida, porque enquanto estiver com vida, Deus continuará e terá trabalho para com a minha vida, porque eu preciso dele em todo o tempo. Então eu paro para pensar no passado, diante daquilo que eu era, para aquilo que eu sou hoje, para aquilo que Deus já fez na minha vida e ainda tem por fazer. Eu não fico preso ao passado, mas eu olho para frente, para o alvo, para que eu não venha me martirizar duas vezes, venha sofrer duas vezes sem necessidade. Mas a terceira lição que nós podemos ver aqui nesse texto de Paulo é que para superar o passado, você deve também concentrar-se em Cristo. Pessoa que se concentra no seu passado não vai ter tempo para se concentrar em Cristo. Não vai ter tempo para buscar ao Senhor. E o que significa então se concentrar em Cristo, você pode perguntar. Eu digo para você que se concentrar em Cristo significa de que a sua visão em todos os dias precisa ser como alvo Cristo. É concentrar a sua vida em Cristo. É observar a sua vida colocando como alvo, como objetivo Cristo. E isto sim te ajudará a superar o passado. Quando você concentrar o seu pensamento, a sua vida, colocar como alvo Cristo Jesus. Esqueça-se do passado. Busque a este Cristo amado, que lá no passado entregou a sua própria vida na cruz do Calvário para te dar uma nova vida. Para que você possa viver um futuro brilhante na presença de Deus. Esse deve ser o objetivo da sua vida. A sua visão deve ser, então, Cristo. E você precisa se lembrar de que Cristo é capaz de fazer o impossível possível. Pastor, como assim fazer do impossível possível? Sim. É fazer de você uma pessoa talvez amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa vivendo do passado, sofrendo com o passado, fazer de você uma nova pessoa. E pode ter certeza que não serão psicólogos que estarão fazendo, não serão pastores que estarão fazendo, não serão padres. Não. Cristo é aquele que transforma através da ação poderosa do seu Espírito Santo em nós. Mas você precisa buscar, você precisa querer deixar de viver o passado. Concentrar-se então em Cristo. Porque Ele é capaz de mover aquilo que é imóvel. É retirar da sua vida aquilo que você julga que ser impossível. Ele pode tirar, pode mudar.
porque Ele é capaz de fazer um caminho onde parece não ter saída, mostrar para você que há saída, há solução. No verso 14 de Filipenses 3, Paulo diz, olha, prossigo, ou seja, corro direto para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Não é viver o passado, mas observar o presente vivido e observando aquilo que Deus oferece no futuro. E a nossa busca, a nossa direção, a nossa luta, a nossa caminhada, a nossa corrida precisa ser para esse prêmio maravilhoso que é viver eternamente na presença do Senhor por meio de Jesus Cristo. Portanto, o desafio é concentre-se no alvo, defina então a sua visão e corra em direção ao alvo principal todos os dias da sua vida. Corra para o alvo, que é Cristo Jesus, e com Ele, com certeza você irá superar o seu passado, porque Ele é capaz, como nos traz João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Ele é que pode libertar você do passado e mostrar a você aquilo que tem de melhor a te oferecer, que é a vida eterna na presença de Deus. Sabe o que é isso? Esse é o melhor prêmio para o ser humano. É viver na presença do Senhor para todo sempre. E só Jesus Cristo é a solução, só Ele é o caminho. Portanto, concentre-se em Cristo e com Ele, com certeza, você vai superar o passado, vai ser livre do sentimento de culpa e caminhará para o alvo da soberana vocação, que é a vida eterna em Cristo Jesus, como nos traz o texto aqui, não é? Não que eu já tenha obtido tudo ou tenha sido aperfeiçoado, mas Paulo diz aqui, mas prossigo, ou seja, continuo, né, para o objetivo de alcançar, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Veja que você não está só. Cristo foi quem alcançou você e está dando a você esta oportunidade. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Ou seja, depende de você, assim como Paulo trata aqui. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, esquecer, é deixar. E avançando para os que estão adiante, ou seja, objetivo, alvo a ser alcançado. Eles prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É caminhar para o alvo, é buscar ao Senhor. E eu digo para você, você quer superar, esquecer o seu passado e viver e buscar o alvo principal? Então eu digo para você, caminhe, prossiga com fé e procure concentrar-se em Cristo, porque nele, com Ele, com certeza você obterá a vitória e você não viverá preso ao passado, mas você será capaz de superar o passado, esquecendo-se dele, prosseguindo com fé, concentrando-se em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Maravilhoso Deus e eterno Pai, como é bom sabermos que no Senhor nós podemos ter um futuro brilhante, um futuro maravilhoso, pois isso tudo nos foi ofertado, nos é ofertado dia após dia na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois se vivemos no passado, presos ao passado, com certeza sofrimentos virão, sofrimentos continuarão agindo em nossa vida, em nosso coração, fazendo parte do nosso viver diário. E com certeza, Pai, nós não queremos viver assim. Esse que está ouvindo o recado do Senhor, com certeza não quer viver assim, mas ele quer olhar para frente, viver uma nova vida, viver, ó Deus, um futuro de paz, um futuro de alegria, mas que esta vida, esse coração possa entregar-se
prostrar-se diante do Senhor, reconhecendo que só Jesus Cristo pode lhe fazer e dar, então, esta alegria, fazer, então, a diferença em sua vida, através da ação poderosa do seu Espírito Santo. Visita, ó Deus, esta vida, este coração. Não permita que ele fique se martirizando, pensando no passado, mas que ele possa confessar diante do Senhor todo o seu passado, todos os seus pecados cometidos e buscar e viver uma nova vida em Cristo e por Cristo Jesus. Obrigado a Deus. Obrigado por este amor, por este cuidado e pela alegria de sabermos que nós podemos viver e caminharmos sempre em busca deste alvo principal, que é viver eternamente na sua presença. E o caminho é Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como único e verdadeiro caminho que nos conduz à tua presença. Obrigado a Deus. Eu te louvo, eu te peço e agradeço pelo cuidado do Senhor e com certeza por aquilo que o Senhor haverá de fazer na vida dessa pessoa que ouve o recado do Senhor neste momento. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor, da misericórdia dele. E que você viva e busque o alvo principal, que é Cristo Jesus. Olhe para frente. Não olhe e não viva do seu passado, mas busque viver um futuro que realmente venha trazer alegria ao seu coração, colocar paz em seu coração e dar a você uma nova perspectiva de vida em Cristo Jesus. No nome de quem eu oro, no nome de quem eu agradeço, e que você tenha uma semana dirigida e abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém.